Fala, concurseiro, professor Ronaldo Moura, professor de regionais do Piauí, para a nossa revisão por questões voltado aí então para o concurso da Polícia Civil. Essa reta final, revisando então, como eu disse, por meio de questões de regionais do Piauí, para você se bisurar da melhor forma possível para então conquistar a sua aprovação nesse excelente concurso. Então vamos lá, começar com nossa primeira questão tratando sobre essa temática aí, vegetação do Piauí. Olha aí, pessoal, como você pode ver, questão então aí, ó, inédita, de autoria em estilo FGV. Fique bisurado. O estado do Piauí apresenta uma configuração fitogeográfica singular, funcionando como um verdadeiro mosaico biológico. Em virtude de sua posição geográfica e variações climáticas, o estado abriga desde formações arbóreas densas, como no caso do Cerrado, né? Mata dos Cocais, até vegetações adaptadas a estresse hídrico severo, como é o caso da vegetação da Caatinga, além de áreas que compartilham características de biomas vizinhos. No caso aqui, galera, nós podemos dizer compartilham características de bioma vizinhos, nós vamos chamar aqui que seriam os famosos ecótonos, né? Que é aquela área onde tem uma vegetação de transição, ou seja, uma área onde está ali a vegetação de Mata dos Cocais, a presença também de Cerrado, de Caatinga, ou se não, aquela área onde tem ali o encontro, tá certo, da vegetação de Cerrado e Caatinga. Isso acontece no Piauí, dificultando uma delimitação estrita em certas regiões, por isso que chamamos de ecótonos, porque vai ser uma área com a presença de uma vegetação de transição. Vamos lá, considerando a cobertura vegetal do Piauí e a dinâmica das faixas de transição, assinala a alternativa correta, beleza? Vamos lá, vamos procurar. Letra A Caatinga restrita ao litoral piauiense. Já sabemos que não, concurseiro. A Caatinga, ela é predominante, tá certo? Ó, no sudeste do estado do Piauí, praticamente a leste do estado do Piauí. Então ela não fica restrita, tá certo, ao litoral piauiense. Acrescentando informação aqui para você, concurseiro, a Caatinga, ela se faz presente no estado do Piauí, né? Ou seja, ela se faz presente aí em cerca de 30% do território piauiense. Então, em cerca de 30% do território piauiense, a Caatinga aí se faz presente, beleza? Mas, continuando a correção, olha aqui na frente. Caracteriza-se por uma vegetação perennifólia e latifoliada. A FGV gosta muito desses termos técnicos dentro das temáticas, vegetação, hidrografia, relevo e por aí vai. Perennifólia, concurseiro, é nada mais, nada menos do que aquele tipo de vegetação que mantém as suas folhas durante o ano inteiro. E nós sabemos que na Caatinga as folhas não se mantêm durante o ano inteiro. E latifoliada é nada menos, nada mais do que aquela vegetação onde as folhas são largas. E esse tipo de vegetação com folhas largas, ela é mais comum, tá certo, em clima tropical ou subtropical, que não é o caso aí do sudeste do Piauí, na área de Caatinga, tá certo? Nós podemos dizer que essa vegetação de Caatinga, ela é xerófila, ok? Xerófila, e ela também é caducifólia, ok? Opa! Caducifólia. Como assim? Xerófila, porque nós podemos dizer que é uma vegetação adaptada à seca. E caducifólia, como é adaptada à seca, perde suas folhas, tá certo? Para resistir a esse período de seca, ok? Vamos lá, letra B. A Mata dos Cocais atua como uma zona de ecótono entre Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. De fato, a Mata dos Cocais, ali no norte do estado do Piauí, fica numa área de transição entre Caatinga e Floresta Amazônica, entre uma área de Cerrado e Floresta Amazônica, sendo marcado pela presença predominante, olha aí, pessoal, de babaçu e carnaúba. Então aqui já vai ser a nossa resposta correta. Sim, na Mata dos Cocais, a vegetação que mais se destaca são as das palmeiras
E aí nós podemos dizer que entre essas palmeiras de destaque, a do babaçu, que há o extrativismo tanto do babaçu quanto da carnaúba, que é uma importante fonte econômica do estado do Piauí, tá certo? Vamos lá, corrigir as demais, que é isso que é o mais importante. Aprender onde está o erro, tá certo? Das demais. Letra C. O cerrado piauiense é uma formação homogênea? Não. Ou seja, será que as árvores presentes no cerrado são iguais em toda a área de cerrado piauiense? É lógico que não. É uma formação, podemos dizer, diversa, né? Uma outra coisa importante é que o cerrado no Piauí se faz presente em 53% do território piauiense, tá certo? Aqui, ó, fala assim, ó, que ocupa exclusivamente as planícies fluviais do rio Parnaíba, sem apresentar estratificação arbustiva. Assim, tá certo? Estratificação, diversidade arbustiva de árvores e não fica exclusivamente ali na planície ou nas áreas próximas ao rio Parnaíba, não. Existe em outras áreas mais ao interior, principalmente ali do sul do estado do Piauí, tá certo? E aí nós podemos dizer aqui sobre a letra B, letra D de dado, desculpa. A vegetação de restinga e os manguezais são as formações predominantes no extremo sul. Não, concurseiro. Eu sei que restinga é aquela vegetação típica de praia, tá certo? Então toda aquela vegetação que você observa na praia é restinga. Já manguezal é nada mais aquela vegetação que você facilmente encontra entre aquela área de encontro da água do rio com o mar, tá certo? Então, nós podemos dizer que restinga e manguezais, só melhorar isso aqui, tá certo? Ó. Ou seja, restinga e manguezais são formações predominantes não do extremo sul do estado, não, nós podemos colocar do extremo norte do estado, ou seja, lá no litoral, fazem parte da vegetação litorânea do Piauí, tá bom? Onde o clima é definido como semiárido rigoroso, não, semiárido, eles estão presentes em um clima tropical, tá certo? Um tropical de savana, aqui a gente pode colocar, né? Ou seja, presente nesse tipo de clima aqui, tropical de savana ou tropical quente e úmido. Que é aquele tipo de clima que tem duas estações bem definidas, tá bom? Letra E. O Piauí é o único estado do Nordeste que não apresenta manchas de cerrado. Aonde, concurseiro? Esquece isso. Como nós dissemos, manchas de cerrado ou áreas de cerrado no estado do Piauí se faz presente em 53% do território, ok? Então, é a vegetação predominante do Piauí, né? Piauí, né, não apresenta mancha de cerrado, sendo seu território integralmente coberto pelo bioma da Caatinga, ou seja, integralmente pelo bioma Caatinga, não. É lógico que além da Caatinga tem a vegetação de cerrado, como nós dissemos, que é a predominante. Além disso, a vegetação do Mata dos Cocais, como também a vegetação típica do litoral, tá bom? Vamos lá. Segunda questão, olha aí, ó. Tá certo? De autoria. Vamos lá, com muita tranquilidade. Ao percorrer o sudoeste piauiense, olha aí, ao percorrer o sudoeste piauiense, especialmente nas áreas de chapadas e platôs, observa-se uma vegetação com troncos tortuosos, olha aí, ó, troncos tortuosos, cascas grossas, folhas coriáceas, tá certo? Apesar da aparência seca em período de estiagem, o sistema radicular dessas plantas é profundo, permitindo o acesso ao lençol freático. Ou seja, vamos lá? Diz assim, ó, o texto descreve características de um bioma que possui grande expressão territorial no Piauí. Galera, já dá para matar por isso aqui. Grande expressão territorial. Acabamos de ver na questão passada que a vegetação de grande expressão territorial no estado do Piauí é o cerrado. Ok? Mas vamos lá, vamos ver. Olha aqui, está dizendo que trata-se da Caatinga, cuja principal ameaça é a expansão da rizicultura. Meu Deus do céu, o que é rizicultura, meu Deus? Rizicultura, concurseiro, é nada menos, nada mais do que a cultura do cultivo do arroz.
E é óbvio que nós sabemos que o cultivo do arroz não se faz, né, comumente em área de caatinga, tá certo? Nas áreas de encosta. Como nós sabemos, aqui um outro ponto importante, concurseiro, tá certo? A principal ameaça à caatinga, já corrigindo intensamente, com detalhes, não é a rizicultura irrigada, o cultivo de arroz, mas sim ações antrópicas, podemos dizer assim, como o homem instalando usinas solares em área de caatinga. Hoje é um dos maiores problemas que a gente observa. Segundo ponto, a questão da agropecuária, sim, principalmente a agricultura se expandindo para áreas de caatinga. E em terceiro lugar, o desmatamento da vegetação para transformar em carvão vegetal. São os maiores problemas da caatinga. Mas lá no texto não se trata de caatinga, ok? B, refere-se à Mata Atlântica, que penetra no estado através dos vales úmidos e sofre com a extração de madeira. Como nós sabemos, concurseiro, por exemplo, a Mata Atlântica ela se faz presente em 10,52% do território do Piauí. Então, não é de grande expressão. Se faz presente, mas não é de grande expressão. Tá certo? Letra C. Trata-se do cerrado, que tem sofrido intensa pressão antrópica humana devido ao avanço da fronteira agrícola, especialmente no cultivo da soja, que é o nosso principal produto agrícola e do estado para exportação, tendo a China como principal consumidor, na região do Mato Piba. Então aqui mata como correta, letra C, certo? Corrigindo as demais, letra D. Refere-se a áreas de transição para o Pantanal Setentrional. Peraí, concurseiro, há a vegetação de Pantanal no Piauí e o texto trata sobre isso? Não. Nós sabemos que esse Pantanal setentrional, ele se faz presente tanto em áreas do Mato Grosso como, né, ou do Mato Grosso do Sul, ok? E não no Piauí, tá bom? Ou seja, lá no centro-oeste do Brasil. Letra E, trata-se de matas ciliares do rio Parnaíba. Peraí, matas que existem ao lado do rio Parnaíba, concurseiro, caracterizadas por serem caducifólias, adaptadas à mecanização intensa para a fruticultura? Não, como nós sabemos, a vegetação mais predominante não é de matas ciliares no Piauí, mas sim do cerrado, ok? Vamos lá, terceira questão, já abordando aí sobre uma outra temática, o relevo do Piauí. O relevo piauiense é marcado por uma grande bacia de sedimentação, apresentando formas que resultam de longos processos de erosão e deposição, ou seja, sedimentação e, consequentemente, erosão, que está relacionado ao transporte desses sedimentos para um determinado ponto. A leste do estado, o contato com o embasamento cristalino cria zonas de transição, enquanto a oeste predomina formas tabulares esculpidas em rochas sedimentares. De fato, concurseiro, nós podemos dizer o seguinte, que em 84%, vou colocar aqui melhor para vocês, em 84% do território piauiense predomina um território constituído por sedimentos, ok? E em 16% do território piauiense predominam áreas onde sim o relevo é fruto, né? Ou é tido como cristalino, ok? E aí esses 16% de áreas com presença de relevo cristalino, o predomínio aqui é no sudeste do estado, ou seja, no leste do estado do Piauí, mais precisamente no sudeste do estado, em área de caatinga e, consequentemente, de clima semiárido. Fique ligado nisso. E sedimento o restante do Piauí. Vamos lá, sobre a compartimentação do relevo do Piauí. Assinala a alternativa aqui, ó, correta. Vamos lá, terceiro, letra A. Fala assim, o estado é predominantemente composto por dobramentos modernos. Concurseiro, no Brasil e nem no Piauí há dobramentos modernos. Dobramentos modernos são resultantes, tá certo? Ou existem em áreas onde se encontram placas tectônicas. Então, geralmente,
onde se encontram placas tectônicas, é mais comum a presença de dobramentos modernos. E como nós sabemos, o Brasil, como o Piauí, não fica em área de encontro de placa tectônica, fica em uma borda. Portanto, nem no Brasil nem no Piauí há dobramentos modernos. Então, esquece letra A. Letra B, as cuestas. Coloquemos mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui, né? O solo. Vamos ter uma área mais ou menos assim. Uma área elevada e, consequentemente, uma área, tá certo? Ó. Então, aqui, ó, as cuestas, formas de relevo com um lado de declive suave, ó, um declive suave, e um outro em escarpa abrupta. São características marcantes das bordas da bacia sedimentar do Parnaíba. Concurseiro, grava isso. As cuestas, que é esse tipo de elevação, sim, é constituído por sedimentos. Por sedimentos. E, consequentemente, aonde frequentemente, principalmente, observamos as cuestas próximos à bacia sedimentar do Parnaíba. Então, resposta correta aqui, letra B. Ok? Letra C. O Planalto do Meio Norte estende-se por todo o território estadual, eliminando a ocorrência de planícies fluviais no baixo curso do rio Parnaíba. Como nós sabemos, concurseiro, o rio Parnaíba, ele nasce ali na Chapada das Mangabeiras, no sul do estado. E aí, então, da Chapada das Mangabeiras até Guadalupe, na hidrelétrica de Boa Esperança, ali é o Alto Parnaíba. De Guadalupe até Teresina, no Encontro dos Rios, Médio Parnaíba. De Teresina, no Encontro dos Rios, até o Delta, Baixo Parnaíba. Então, aqui está querendo dizer que o Planalto do Meio Norte, ele elimina a ocorrência, olha, de planícies fluviais no baixo curso do rio Parnaíba. Ou seja, lá no norte do estado. Será que lá não tem planície? Lógico que tem, a planície litorânea. E, consequentemente, nessa planície litorânea é aonde ali passa, tá certo, o rio Parnaíba. Portanto, concurseiro, nós podemos dizer que essa letra C ela está errada, porque lá no baixo curso do Parnaíba, sim, há planícies fluviais, como, por exemplo, o delta do Parnaíba. Ok? Letra D, as depressões periféricas. Vamos lá, tem aqui, né, o solo, consequentemente, há uma elevação, e aí, ó, do nada, desce uma outra elevação, vamos colocar aqui, ó, desce uma outra elevação. Então, nós podemos dizer que depressão periférica, sim, existe no Piauí, ok? Situados no centro-sul, são resultantes do processo de vulcanismo. Nós podemos dizer que essas depressões, elas são fruto, vamos colocar aqui, ó, elas são fruto de um processo de erosão, tá certo? De transporte de sedimentos, sendo que essa erosão, esse transporte de sedimentos, ou foi feito por ação do vento eólico, ou por ação do rio fluvial, ou por meio das chuvas pluvial, mas não por vulcanismo. Esquece isso. Letra E. O relevo do Piauí é caracterizado pela ausência de chapadas. Meu Deus do céu, concurseiro, a famosa Chapada das Mangabeiras, por exemplo, aonde nasce o rio Parnaíba, a Chapada do Vale do rio Itaim, por exemplo, uma outra importante chapada. Então, esquece aí a letra E, tá bom? Vamos lá, quarta questão. Olha aí, concurseiro, ao longo da fronteira do Piauí com o Ceará, portanto, isso aqui está se tratando, muito importante, isso aqui está se tratando de leste do Piauí, né? Quando você vai estudar aquilo básico dos limites do Piauí, né? O relevo piauiense ganha contornos de maior altitude. Esta feição geomorfológica funciona, vamos colocar aqui, ó, maior altitude. Essa feição geomorfológica funciona como um divisor de águas
e apresenta uma biodiversidade que mescla elementos, olha, caatinga, cerrado, influenciado pela altitude e pela retenção de umidade. A unidade de relevo descrita no texto, que atua como limite natural, olha aí, a leste é planície costeira. Não, como nós sabemos, a planície costeira ela se encontra no norte do Piauí e não a leste. Depressão sertaneja. Depressão sertaneja, como nós sabemos, tá certo? Ó, é uma baixa, ok? É uma baixa depressão. Vamos colocar assim. É uma baixa entre elevações, ok? E aí a depressão sertaneja, ela vai daqui, galera, do Vale da Borborema até a Serra da Ibiapaba, ok? Sendo que no Piauí, a depressão sertaneja, ela pega essa parte aqui, ó, leste do estado. Depressão sertaneja. Então observe que a depressão sertaneja ela é muito presente no Nordeste e pega uma parte aqui do Piauí, do leste do Piauí. Mas será que nessa área encontra a maior altitude do estado do Piauí? Ok? Não, como nós sabemos, não. Então aqui nós podemos dizer que leste, pega uma parte do leste do Piauí, mas olha aqui, ó, não altas altitudes, ok? Serra da Capivara, como nós sabemos, fica ali no sudeste, né? Fica no sudeste do estado do Piauí, em área de caatinga, em área de semiárido. Serra da Ibiapaba, opa, tá aqui, ó, a Serra da Ibiapaba, sim, fica no leste do Piauí e é onde inclusive se encontra, né, a Serra da Ibiapaba ou Serra Grande, é onde se encontra a maior altitude do estado do Piauí, com elevação ou elevações que chegam a cerca de 900 metros. Então, letra D é a correta. Chapada das Mangabeiras, como nós sabemos, fica no sul do estado, na divisa aí entre o Piauí e o estado de Tocantins. Beleza? Passando. Quinta questão. A morfologia do Piauí é diretamente influenciada pela estrutura geológica. Enquanto o sul do estado apresenta extensos chapadões, o norte é caracterizado por terrenos de menor altitude. É lógico, principalmente quando vai se aproximando lá do litoral, que se inclinam suavemente em direção ao oceano, ou seja, constituindo depressão, que é graças a essa depressão do rio Parnaíba, em que a água do rio Parnaíba então sai lá do sul do estado, da Chapada das Mangabeiras, e deságua no norte do estado, no delta. Vamos lá, considerando a geomorfologia do Piauí e a atuação dos agentes externos, analise as afirmativas a seguir. 1. O processo de pediplanação. Meu Deus do céu, o que é pediplanação? É nada menos nada mais, ó, responsável pela formação de superfícies aplanadas, ou seja, de elevações, e pela presença de icebergs em área cristalina. Ou seja, sim, o processo de pediplanação é responsável pela formação de superfícies aplanadas e, consequentemente, a presença de icebergs em área de cristalino, ou seja, no sudeste do estado principalmente. E o que seriam esses icebergs, esse tipo de relevo? É nada menos nada mais do que uma elevação em meio a um solo plano. Tem lá aquele terreno altamente plano, você vê uma imensidão de terreno plano, e no meio dessa imensidão de terreno plano você vê uma elevação. No meio do nada, ou seja, no meio desse terreno plano, você vê uma elevação. Essa elevação em meio ou no meio desse terreno plano, tá certo? É iceberg, tá bom? Então aqui tá correto. 2. As chapadas do sul piauiense, como as do extremo sul, possuem solos profundos e relevo favorável à mecanização agrícola. De fato, em áreas ali de chapadas no sul do estado, extremo sul do estado, aonde se localiza ali o cerrado, um clima tropical, consequentemente propício
para a prática agrícola, principalmente da soja, e aí destaca-se o Piauí nessa produção, tá bom? Então, 2 também está correto. 3. O litoral piauiense, embora seja o menor do Brasil, apresenta uma umidade de relevo específica, denominado planície litorânea, composto por dunas e cordões arenosos. Aqui também está correto. Professor, o que são cordões arenosos? É nada menos, nada mais, galera. Os cordões arenosos, nós podemos dizer que são esses depósitos aqui, ó. Esses depósitos de areia que vão se formando, tá certo? Graças a sedimentos que são trazidos pela água da praia. Então a água da praia vai trazendo esses sedimentos e, consequentemente, o acúmulo desses sedimentos, ou esse depósito de sedimentos, vão constituindo aquilo que a gente chama de cordões arenosos. Tá bom? Então aqui estão corretos 1, 2 e 3. Resposta correta, letra E, concurseiro. Vamos lá, partindo aí para a 6ª questão sobre a temática hidrografia, ok? 6ª questão, concurseiro. A rede hidrográfica do Piauí apresenta uma particularidade em relação ao Nordeste brasileiro. A predominância de rios, olha aí, ó, perenes, em parte considerável do seu território, graças à extensão da bacia do Rio Parnaíba. Diferente de estados vizinhos marcados pelo semiárido rigoroso, o Piauí possui um sistema que integra a transição entre o Cerrado e a Caatinga, influenciando diretamente o regime de seus cursos d'água. Sobre as características gerais da hidrografia piauiense, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O Rio Parnaíba é considerado um rio genuinamente piauiense, uma vez que sua nascente e foz localizam-se integralmente dentro dos limites do estado. Galera, como a gente pode dizer genuinamente piauiense, né? Nós não podemos dizer. Por quê? Porque o Rio Parnaíba, além de banhar o estado do Piauí, também banha o estado do Maranhão. Ok? Então não é um rio genuinamente piauiense. Quando fala de bacia, nós podemos dizer que a bacia hidrográfica do Parnaíba é constituído por rios que vêm do Ceará, 75% do Piauí e do Maranhão. Então não podemos dizer que nem o rio nem a bacia é genuinamente piauiense, ok? Letra B. A bacia do Parnaíba é classificada como uma bacia secundária do Nordeste. Ou seja, será que não tem tanta importância? Galera, nós podemos dizer que a bacia do Parnaíba é a segunda maior do Nordeste. Então tem uma grande importância, não somente para o estado do Piauí, como eu falei, também para os estados do Ceará e estado aí do Maranhão, tá bom? Então esquece secundário. C. O regime de alimentação dos rios piauienses é predominantemente nival. Meu Deus do céu, o que é nival, professor? Nival, concurseiro, é nada menos nada mais do que está relacionado a degelo da neve. Ou seja, será que os rios piauienses são predominantemente resultados do degelo da neve? Pera aí, né, concurseiro? Então, ó, fique ligado. Com certeza, a prova de vocês aí vão ter questões, como eu disse, com termos técnicos que, se você não souber, como eu não sei, você vai arriscar como sendo correto. Por isso que aqui você aprende esses termos técnicos para não ser surpreendido na sua prova, tá bom? Letra D. A declividade suave do terreno por onde corre o Rio Parnaíba favorece a navegação, embora o processo de assoreamento, ou seja, o que é o processo de assoreamento? É o volume do rio diminuir. Por conta do quê? Por conta da erosão lateral do rio, consequentemente, sedimentos caem para dentro do rio e ele fica assoreado, diminui o seu volume. Representa um desafio ambiental e logístico, inclusive é um dos problemas ambientais do estado do Piauí, erosão, assoreamento. Então, a resposta correta aqui, concurseiro sim, letra D. Mas corrigindo a letra E, o rio Poti, principal afluente da margem esquerda do Parnaíba. Não, como nós sabemos, ó, o rio Poti, ele nasce lá no estado do Ceará. Ou seja, o rio Poti, ele nasce em Quiterianópolis. Eu vou colocar aqui o nome da cidade, ó. Tem que falar até devagar. Quiterianópolis. Tá certo? Lá na famosa Serra dos Careris Novos. Ó, Serra dos Careris Novos,
portanto no Ceará, portanto a leste do estado do Piauí, ok? Então podemos dizer que não é o principal afluente da margem esquerda, tá bom? Então, passando adiante, sétima questão. Sétima questão fala o seguinte, ó, o Piauí dispõe de um dos maiores, olha aí, ó, maiores reservatórios de água subterrânea do Nordeste. Você sabia disso, concurseiro? O que confere ao Estado uma posição estratégica no planejamento de recursos hídricos para o agronegócio e o consumo humano, especialmente nas áreas de depressão periférica e planalto. A exploração dos recursos hídricos no Piauí está intimamente ligada à presença de grandes aquíferos. O sistema aquífero de maior relevância que abrange parte da bacia do Parnaíba é o... Coloquei aqui o mapa do Brasil com os aquíferos existentes no Brasil. Como vocês podem ver, ó, o aquífero, há aquífero no Piauí. Como você pode ver, ó, pegando principalmente essa parte, ó, centro-sul do estado. Ok? Mas que aquífero é esse? Aquífero Guarani? Não, o aquífero Guarani é um aquífero, concurseiro, lá do centro-sul, mas do Brasil. Ok? Lá do centro-sul do Brasil, como você pode ver aqui, ó, o aquífero Guarani. Tá bom? Aquífero Bauru Kaiowá. Já esse é um aquífero, concurseiro, olha aí, ó, do centro do Brasil, tá bom? Aquífero Alter do Chão. Alter do Chão, como você pode ver, já é um aquífero do norte do Brasil, na área de Piauí. Aquífero Marizal. Já o aquífero Marizal é um aquífero, sim, está no Nordeste, mas só que está na Bahia, como você pode ver aqui, ó, Marizal. Tá bom? Portanto, o aquífero ao qual se faz presente em terras piauienses, aquífero Cabeças. Tá ligado? É esse aquífero, reservatório de recurso hídrico no estado do Piauí. Beleza? Vamos lá. Oitava questão, concurseiro. Olha aí, ó. A hidrografia do Piauí é marcada pela assimetria. Enquanto a bacia do rio Parnaíba drena 75% das águas do estado, existem bacias costeiras independentes e rios que apresentam comportamentos distintos, conforme a zona climática em que se insere. Considerando a dinâmica dos rios piauienses e sua relação com o clima, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os rios do semiárido piauiense, como o rio Canindé e rio Itaim, possuem regime intermitente, secando em períodos de estiagem prolongado. Como nós sabemos, sim, aqui são dois rios do leste do Piauí. Portanto, se são rios do leste do Piauí, estão presentes em áreas de semiárido. Portanto, é intermitente. Se é intermitente, é a mesma coisa dizer que é um rio, ó, que são rios temporários. Beleza? Portanto, se é temporário, seca sim em período de estiagem. Correto. A foz do rio Parnaíba ocorre em formato de delta, né? De delta invertido, como nós podemos, como nós dizemos, né? As águas do rio, eles vão, ó, encontrar o oceano passando entre diversas ilhas, mais de 70 ilhas, né? Sendo o único das Américas com essa característica, que deságua em mar aberto. Então, o 2 aqui também está correto. 3. O rio Parnaíba é formado pela junção de 3 rios, Água Quente, Lontra e Curriola. Sim, lá na Chapada da Mangabeira vem a água do Rio Quente, que vai se encontrar com o Rio Lontra, que também se encontra com as águas do Rio Curriola. Nessa confluência lá na Chapada das Mangabeiras, nasce então aquele que nós chamamos, né, de Rio Parnaíba. Lá tem a nascente, que consequentemente é abastecida por a água desses 3 rios aí, Água Quente, Lontra e Curriola. Então, é correto aí também as alternativas 1, 2 e 3, tá bom? Vamos lá. Nona questão, clima do Piauí, trabalhar essa temática. O estado do Piauí apresenta uma transição climática significativa. Enquanto a porção sudoeste e o litoral experimentam regimes de chuva distintos,
Uma vasta área do estado está inserida no famoso polígono das secas, sob influência direta da dinâmica das massas de ar que atuam no interior do Nordeste brasileiro. Considerando os aspectos gerais do clima piauiense, assinala a alternativa correta. Vamos lá então. Olha aí. O clima predominante é o equatorial úmido, concurseiro. No Piauí não há clima equatorial. Nós sabemos que no Piauí os climas são o tropical quente, tropical quente e úmido ou savana ou de savana. E também temos o clima semiárido, certo? Então esquece equatorial úmido. B. O semiárido caracteriza por baixos índices pluviométricos, pouquíssimas chuvas e elevada amplitude térmica anual. Amplitude térmica é nada menos nada mais essa diferença entre a alta e a baixa temperatura. Portanto, essa diferença entre a alta e a média, ou seja, é mais elevada, concentrando-se exclusivamente na faixa litorânea, aí concurseiro. Como nós sabemos, semiárido, ele não é exclusivamente na faixa litorânea. Aqui está o erro, ok? O clima semiárido, ele prevalece no interior do estado, interior do Piauí, na parte sudeste do estado, ok? Lá onde a vegetação de caatinga é predominante, tá bom? Letra C, o clima tropical de savana ou tropical quente e úmido apresenta, olha aí, concurseiro, duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco, abrangendo grande parte do centro-sul do estado. Corretíssimo. Semiárido, pouquíssimas chuvas, escassez de chuva, consequentemente castigando o solo e a vegetação lá presente. Já o tropical de savana ou tropical quente e úmido, sim, característico. A característica primordial é ter duas estações bem definidas. Então, resposta correta, letra C. Mas bora corrigir letra D. A totalidade do território piauiense é classificada como clima árido. Primeiro, que no Piauí ainda não há áreas áridas, ok? Há semiárido. Semiárido. Vou colocar aqui. Ok? Mas estudos recentes revelam que partes do Nordeste já se encontram em áreas, tá certo? Áridas, tá bom? Beleza? Então nós não podemos dizer que há no Piauí áreas de clima árido, ok? Letra E. O regime de chuvas no norte do estado é ditado exclusivamente pela massa polar atlântica, concurseiro. Não, no norte do estado, principalmente, a massa de ar responsável, né, aqui está falando, o regime exclusivamente pela massa equatorial atlântica, massa equatorial atlântica, tá certo? Como também graças à zona de convergência intertropical. Então, a zona de convergência intertropical, falaremos melhor daqui a pouco, é a zona onde os ventos surgem ali próximo à linha do Equador, trazendo umidade e chuva para o estado do Piauí. Inclusive, é nessa zona que surgem os ventos que trazem essa massa equatorial atlântica, que consequentemente traz chuva para o Piauí, tá bom? Então, esquece massa polar atlântica. Vamos lá, 10ª questão. A zona de convergência intertropical, olha aí, é um dos principais sistemas meteorológicos que atuam sobre o Nordeste brasileiro. No Piauí, sua oscilação latitudinal define o sucesso ou fracasso, ou seja, aonde ela está. Sobre a influência da zona de convergência intertropical e de seus outros sistemas, analisa as afirmativas a seguir. Letra A. A zona de convergência intertropical atua predominantemente no sul do estado. Ela é uma zona, como eu falei, os ventos que surgem nessa zona é próximo da famosa linha do Equador, concurseiro. Então ela atua predominantemente não no sul do estado, mas sim
no norte, vamos colocar aqui, ó, no norte, barra, e no centro do estado, ok? No sul não, beleza? Letra B, o deslocamento da zona de convergência intertropical para o sul durante os primeiros meses do ano é o principal fator determinante para a estação chuvosa no norte e no centro. Isso porque a partir do momento que essa zona, esses ventos vão se deslocando para o sul, quanto mais se deslocar para o sul, mais traz nuvens, consequentemente já causando chuvas, primeiro no norte do estado. E consequentemente essas nuvens, elas causam chuva no norte do estado, no centro do estado, e aí depois já não chega mais com chuva no sul do estado. Então, resposta correta, concurseiro, letra B. Tá bom? Vamos lá. Corrigir as demais. Ó. Letra C. O fenômeno El Niño favorece o fortalecimento da zona de convergência intertropical sobre o Piauí. Não favorece o fortalecimento. O El Niño é um fenômeno de aquecimento lá das águas do Pacífico. Consequentemente, ele faz gerar seca no Piauí. Seca no Piauí. Então, o fenômeno do El Niño, ele vai afugentar esses ventos criados na zona de convergência intertropical carregados de chuva, tá certo? Letra D, a massa equatorial continental vinda da Amazônia é bloqueada pela Serra da Ibiapaba. Mas peraí, a Serra da Ibiapaba, ela fica no leste do estado, fazendo divisa com o Ceará. E como essa massa equatorial continental, ela nasce na Amazônia, peraí, ela chega com tranquilidade no Piauí. E, óbvio, não é bloqueado pela Serra da Ibiapaba para chegar no Piauí, ok? Fica essa questão aí. Outra coisa importante, concurseiro, falarmos aqui, é que, sim, a massa equatorial continental, ela surge na Amazônia, principalmente provocando as famosas chuvas de verão. Principalmente provocando as famosas chuvas de verão. Aonde, professor? No interior do estado. No interior do estado. Ok? Já a massa equatorial atlântica, tá bom? Vamos colocar bem aqui. Peraí. Isso, vamos colocar aqui então. Ó, vou colocar aqui essa observação. Já a massa equatorial atlântica, ela surge próxima à linha do Equador, consequentemente, como eu disse, provocando chuvas principalmente no norte e no centro do Piauí, tá bom? Ou no norte, meio norte do Piauí, ok? E letra E, o clima do Piauí é imune aos efeitos e fenômenos globais, ou seja, não é imune, como nós dissemos, tanto o El Niño como o Laninha afetam sim o clima no Piauí como a incidência de chuva, ok? Vamos lá. Questão 11. O Piauí é frequentemente citado como um dos estados que registra as maiores temperaturas do Brasil, especialmente no período conhecido localmente como BR-Obró. Sabemos que em 2025, cidades piauienses como Picos Piauí foram as mais quentes do Brasil, né? Esse fenômeno térmico está associado a fatores geográficos e sistemas de alta pressão. As altas temperaturas registradas no Piauí, especialmente entre os meses de setembro e dezembro, explicam-se por, vamos lá, baixa latitude. O que é baixa latitude, concurseiro? Aqui, proximidade com a linha do Equador. Então, baixa latitude e forte insolação, aliados à redução da nebulosidade. Sim, por estar próximo da linha do Equador, em uma área de forte insolação, há sim a redução da nebulosidade. É o caráter de continentalidade. O que é continentalidade, concurseiro? Boa parte do território do Piauí é distante do litoral. Continentalidade é isso. Ou seja, tem-se ali poucas cidades ali próximo ao litoral e boa parte das cidades do Piauí se concentram no centro-sul do estado. Consequentemente, essas nuvens carregadas de chuva que surgem lá no norte do estado dificilmente chegam ao sul, tá certo? Então aqui, resposta correta da questão 11 já é a letra A.
Mas bora aqui, ó. Proximidade com o Círculo Polar Antártico. Que nada, concurseiro. O Círculo Polar Antártico é lá, tá certo? No sul do hemisfério sul. Tá bom? Então aqui a gente pode colocar que é sul do hemisfério, né? Do hemisfério sul. Tá bom? Então, tem nada a ver com isso. E se fosse próximo, causaria era frio e não alta temperatura. C. Predomínio de áreas de alta altitude em todo o estado. Não. Como nós sabemos, concurseiro, áreas de alta altitude não é em todo o estado. Em apenas, nós podemos dizer, 18% do Piauí. Ali no leste do estado. Principalmente fazendo divisa com o estado do Ceará, ali na Serra da Ibiapaba. Então, áreas de alta altitude não são tantas, apenas 18% do território. É onde se encontram essas altas altitudes, tá bom? Então, esquece a letra C. Letra D, influência constante de massas de ar, polares. Não. Como nós sabemos, as massas que atuam sobre o Piauí, massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental, ok? E letra E, exclusivamente devido ao efeito do albedo, ou seja, concurseiro, o que é albedo? Albedo, concurseiro, é essa capacidade que uma superfície ou objeto tem de refletir a luz solar, né? Vou colocar aqui melhor, tá bom? Reflete luz solar. Então fala assim, ó, exclusivamente devido ao efeito do albedo das dunas. Pera aí, as altas temperaturas no Piauí é devido às dunas refletirem a luz solar e consequentemente provocar essas altas temperaturas? Pera aí, essas altas temperaturas, né, principalmente no leste, sul do estado, não necessariamente no litoral. Então esquece esse processo de albedo responsável, albedo das dunas responsáveis por provocar altas temperaturas, tá bom? Vamos lá, questão 12, concurseiro, tratando aí sobre a população do Piauí, tá bom? Vamos lá, ó. A formação socioespacial do Piauí é marcada por um processo histórico. Gravem isso aqui, ó, de miscigenação, histórico de miscigenação. Então, desde o período de colonização, coloquemos assim, ó, desde o período de colonização, podemos dizer que sim, houve uma miscigenação entre o branco português, entre o indígena e entre o africano. Ok? Que envolveu matrizes, olha, ó, europeias, indígenas e africanas, diferente de outros estados do Nordeste, com forte influência da economia açucareira litorânea. O Piauí teve a ocupação interiorizada pela pecuária, o que moldou a distribuição de seus grupos étnicos. Com base nas características históricas e demográficas da população piauiense, assinala a alternativa correta sobre a composição étnica do estado. Vamos lá, letra A. A ausência de um litoral vasto impediu a chegada da população escravizada de origem africana, tomando o Piauí o estado com menor percentual de negros do Nordeste. Concurseiro, como nós sabemos, o Piauí, né? Nós podemos dizer que o Piauí, ele não é o estado com menor percentual, é o Ceará. O Ceará é o que possui o menor percentual de negros do Nordeste. O percentual de negros no Nordeste, no estado do Ceará, é de 6,7% da população, que se autodeclarou negra no censo do IBGE de 2022. Ok? Como nós sabemos, os negros no Piauí, puxar aqui, ó, os negros no Piauí, que se autodeclararam pretos no Piauí, são 12,25% da população. Portanto, em relação a Nordeste, a quarta maior população de negros no Nordeste está no Piauí. Primeiro, na Bahia. Segundo lugar, Sergipe. Terceiro lugar, Maranhão. E quarto, Piauí. Então, e outra coisa,
escravizados africanos, eles vão chegar ao Piauí, e não pelo litoral, e sim pelo interior, tá certo? Trazidos aí principalmente do Pernambuco e da Bahia. Então não é porque temos um pequeno litoral que lá no período histórico colonial não chegaram escravizados africanos. Estes vão chegar, como eu disse, pelo interior. E outra coisa, quem tem a menor percentual de negros no Nordeste é o estado do Ceará. Vamos lá, letra B. A pecuária extensiva, baseado na lida do gado, favoreceu uma miscigenação intensa entre o colonizador português, indígena, negro, consolidando a população parda. Então, se no Piauí a maior parte dos piauienses são pardos, ou seja, concurseiro, baseado no censo do IBGE, 64,83% da população piauiense se autodeclarou parda. Então, nós podemos dizer que esse alto índice de pardos do Piauí, sim, é fruto de um processo histórico lá do período colonial, quando o branco português fundou aqui, nas atuais terras do Piauí, suas fazendas, primeiro tentando escravizar o indígena, e aí havendo essa primeira miscigenação entre o europeu e o indígena. Consequentemente, podemos dizer que, devido ao indígena fugir dessas fazendas ou ser protegido pelos jesuítas, vão trazer a mão de obra escrava africana, continuando essa miscigenação. Consequentemente, de toda essa miscigenação surgem os pardos, que vão ser a população predominante até hoje no estado do Piauí. Então, letra B é a correta. Letra C. O Piauí apresenta uma homogeneidade étnica. Aonde, concurseiro? Que homogeneidade étnica é essa? Vamos lá. Podemos dizer, concurseiro, que pardos são 64,83% da população. Aí vem aqui, ó, brancos. Vou colocar aqui em cima. Ó, brancos. No IBGE de 2022, 22,63% dos piauienses se autodeclararam brancos. Logo depois, vem os pretos. 12,25% dos piauienses se declararam pretos. Logo depois vem indígena, aonde 0,22% da população se declarou indígena, e por fim, amarelo, ou seja, descendente aí de japonês, de coreano, de chinês, e aí, consequentemente, 0,09% se declarou amarelo. Então veja que não há uma homogeneidade étnica, há um predomínio de pardos, mas também há uma diversidade étnica, como você pode ver aqui. Letra D, a população branca é majoritária. Não, branca não. Branca, 22,63%. São os segundos que mais se declararam no estado do Piauí, os brancos. A majoritária aqui, como nós sabemos, são pardos, ok? São os pardos, beleza? Já em relação à população branca, só por curiosidade, essa população branca predomina em 5 municípios. Vou colocar para cá, já que eu apaguei, né? Vamos colocar bem assim, ó. Pardos. Os pardos predominam, concurseiro, em 219 municípios do Piauí, ok? Já os brancos, eles predominam em... Já os brancos predominam em 5 municípios. Quais são os 5 municípios onde predominam a população branca? Podemos dizer Acauã, 67,2% de sua população se autodeclarou branca. Então, em primeiro lugar, Acauã, Bela Vista do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, Queimada Nova, São José do Piauí. São os 5 municípios piauienses onde a maioria da população se autodeclarou branca, tá bom? E letra E, o critério de cor, raça utilizado pelo IBGE no Piauí é baseado exclusivamente, vai riscando esse termo exclusivamente,
em exames de ancestralidade genômica. Espera aí, será que o IBGE saiu de casa em casa no Piauí, coletando sangue para fazer, tá certo? Exames de laboratório, né? Exames de laboratório, para, através dos genes, identificar se este era descendente de branco pardo ou se este era branco pardo? Lógico que não, concurseiro. Nós podemos dizer que no censo do IBGE de 2022, o único critério utilizado foi o da autodeclaração. Chegava para a pessoa, perguntava: você se considera parda, branco, indígena, preto? Tá bom? Então, foi assim. Vamos lá, continuando. Questão 13, concurseiro. Olha aí. Dados do censo demográfico e de pesquisas suplementares indicam que o Piauí mantém uma posição de destaque no cenário religioso nacional. Aqui falando de população, mas também de religião. Tá bom? Apesar da crescente diversidade e do aumento do segmento evangélico de pessoas sem religião, olha aí, ó. O Estado preserva traços de uma tradição secular. Que traços são esses? Nós podemos colocar o grande número de católicos, tá bom? O grande número de católicos. Sobre o perfil religioso da população piauiense, é correto afirmar. Vamos lá. O predomínio católico no Estado é uniforme e não sofreu nenhuma redução percentual frente ao avanço das igrejas pentecostais nas últimas 2 décadas. Concurseiro, o predomínio católico no Estado ainda ocorre, mas não é uniforme. Por quê, concurseiro? Olha aí, no censo de 2010, vou colocar bem aqui, concurseiro, ó. No censo de 2010, 85,5% da população se declarou católica. Só que agora, no censo de 2022, olha o que aconteceu. 77,4% se declararam católicos. Ou seja, no Piauí, o percentual de católicos ainda é o maior do Brasil. Mas perceba que diminuiu devido ao crescimento, tá certo? Do número de evangélicos e de outras crenças, tá bom? Então, esquece. Letra A. Letra B. Houve uma inversão estatística no último decênio, sendo o Piauí hoje o estado com maior densidade de seguidores de religiões de matriz africana. Não, concurseiro. O estado não é o Piauí. O estado, nós podemos colocar bem aqui, ó, o estado com maior densidade de seguidores de religião de matriz africana é o Rio Grande do Sul, ok? Ou seja, 3,2% da população gaúcha declarou sim seguir religiões de matriz africana, tá bom? Nós podemos dizer que a proporção no Brasil é de 1%. Professor, e no Piauí é de 0,43%, tá bom? Então, no Brasil, 1% da população segue religiões de matriz africana, no Piauí 0,43%, mais o estado com maior percentual ou densidade é o Rio Grande do Sul, com 3,2%, tá bom? Letra C, a capital Teresina é o único município do estado onde o número de evangélicos já supera o de católicos. Concurseiro, podemos dizer que entre as capitais, Teresina está em primeiro lugar, com o maior número de católicos. Então, no Piauí, Teresina não é, tá certo? Não é esse município que o número de evangélicos superou de católicos. Não. Teresina, inclusive, é a capital com o maior número ou com o maior percentual de católicos do Brasil. Tá certo? Quando você pega apenas Teresina, o dado de Teresina, 70,18% da população teresinense se declara católica. Tá certo? Agora, se você pegar assim, ó, o município com a maior proporção de católicos, aí vai ser o município de Bocaina. O município de Bocaina é 94
4,24% da população se declara católica. Então, entre as capitais do Brasil, Teresina tem a maior proporção de católicos. Já entre os municípios do Piauí, a maior proporção está no município de Bocaina, tá bom? Letra D. O fenômeno da secularização, pessoas que se declaram sem religião, não atingiu o Piauí, que mantém 100% de sua população vinculada a alguma denominação. Galera, concurseiro, atingiu sim o Piauí. Nós podemos dizer que 4,3%, ok? Nós podemos dizer que, cadê? Pessoas que se declaram sem religião, 4,3% dos piauienses se declaram sem religião, tá bom? E, portanto, sobra para a gente como correto, letra E. Olha aí, o Piauí é a unidade da federação com maior percentual proporcional de católicos apostólicos romanos. Como nós dissemos, ó, 77,4% da população piauiense se declara católica, tá bom? Então, letra E é a correta. 14. Resultados do censo de 2022 mostram que no Piauí a autodeclaração de cor, raça parda é predominante em 219 dos 224 municípios, porque nos outros 5, como sabemos, brancos se declararam maioria. A respeito da predominância da população parda no território piauiense, assinala a alternativa correta. Os 5 municípios onde os pardos não são maioria absoluta são obrigatoriamente aqueles localizados na região do Matopiba, devido à soja. Peraí, acabamos de dizer que aonde predominam os brancos predominam, concurseiro, principalmente em municípios do sudeste do estado, ou seja, em área do semiárido, onde predomina a vegetação de caatinga, como nós dissemos, os municípios de Acauã, sudeste do estado, Bela Vista do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, Queimada Nova, tá certo? São José do Piauí, tá bom? Então, esquece letra A. Letra B. O elevado número de pardos é uma distorção estatística causada pela migração de retorno de piauienses que viviam no Sudeste. Galera, não é causada por essa migração de retorno de piauienses, não. É nada menos nada mais como um processo histórico, um processo ligado à colonização, como nós dissemos na questão passada. Ou seja, chegaram aqui portugueses, fundando fazendas, dando início ao processo de ocupação do Piauí, consequentemente miscigenando-se com indígenas escravizados e logo depois com africanos escravizados. Então essa miscigenação não é fruto da migração de retorno de piauienses que viviam no Sudeste, mas sim de um processo histórico ligado à colonização, iniciada lá no século XVII pelo famoso bandeirante fazendeiro Domingo Afonso Marfrêncio, o Sertão. Vamos lá, letra C. A predominância parda em 219 municípios reflete a consolidação da miscigenação como característica identitária central da demografia piauiense. Ou seja, se existem muitos pardos no Piauí, é por conta de um processo de miscigenação ao longo da história. Então aqui, concurseiro, resposta corretíssima. Letra D. Nos municípios restantes, onde os pardos não predominam, a maioria absoluta da população declarou-se amarela. Não, amarela não. Nos 5 municípios onde os pardos não são maioria, quem é ou quem são se declararam brancos. Ok? E letra E. A predominância parda está restrita apenas a áreas rurais, enquanto as áreas urbanas do Piauí são majoritariamente brancas. Concurseiro? Não. Como nós sabemos, já foi dito, né, em 219 municípios do Piauí, a predominância é de uma população parda. Será que essa população parda, nesses 219 municípios, em mais de 90% dos municípios piauienses vivem em zona rural? Lógico que não, ok? Então, risca aqui restrita. Vamos lá, questão 15. O censo de 2022 revelou um crescimento expressivo no número de pessoas que se declararam indígenas no Piauí em comparação ao censo de 2010.
Esse aumento não decorre apenas de fatores demográficos biológicos, mas também de processos de etnogênese e melhoria na coleta de dados. De acordo com os dados do IBGE de 2022, sobre a população, olha aí, ó, população indígena, assinalar a alternativa correta. Vamos lá. O Piauí é o estado com a maior população indígena em termos absolutos. Não, em termos absolutos não é o Piauí, e sim Amazonas, ok? Aqui vai ser a Amazonas, aonde lá, pessoal, possui cerca de 490.854 indígenas. Então, em números absolutos, é Amazonas, onde tem a maior parte da população indígena, ou seja, 29% da população indígena vive na Amazônia. Ou seja, 1/3 de cada 3 índios, um vive na Amazônia, nesse estado. B. A maior parte da população indígena no Piauí vive em terras indígenas oficialmente demarcadas, homologadas pela União, concurseiro. Nós podemos dizer que não é a maior parte, não. É a minoria da minoria. Porque nós podemos dizer o seguinte, galera, território de fato demarcado no Piauí, colocar bem aqui, ó, oficialmente demarcado, nós só vamos ter um. Nós só vamos ter um. Que é encontrado ali no município, né, ó, de Queimada Nova. No município de Queimada Nova. Tá certo? Consequentemente, há no Piauí 45 aldeias indígenas no Piauí, só que pela FUNAI só existe um território indígena, né? Em Queimada Nova, como eu disse. Há 19 processos em tramitação. Portanto, a maior parte não vive em terras oficialmente demarcadas. Apenas uma terra está demarcada. C. O aumento registrado indica um processo de autoidentificação e reconhecimento de comunidade que antes eram invisibilizados pelo poder público. Aqui, concurseiro, é a correta. Ou seja, de um tempo para cá houve uma maior preocupação, principalmente de identificar, ir atrás desses indígenas em aldeias, nas diversas e distantes regiões e, consequentemente, tirando-os da invisibilidade, trazendo à luz os indígenas no censo e tendo um número mais próximo da realidade de quantidade de indígenas que existe no Brasil, tá certo? E aí, essa questão aqui, ó, tá certo? É a correta. Letra C. Letra D. Não existem comunidades indígenas em áreas urbanas no Piauí. Pera aí, concurseiro, já arrisca isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, assim indígenas que vivem em Teresina, assim indígenas que vivem em áreas urbanas de Piripiri, ok? Então, sim, existem indígenas que vivem em áreas urbanas. E outro dado importante é que 98% dos indígenas vivem fora das TIs, terras indígenas. Primeiro, não há terras indígenas oficialmente reconhecidas, tantas, né? Só há uma, como nós dissemos. Portanto, 98 vivem fora de terras indígenas e, consequentemente, em áreas rurais, mas também em áreas urbanas. O censo de 2022 apontou que a população indígena piauiense é composta exclusivamente pela etnia tabajara. Exclusivamente, não. Ok? Além da etnia tabajara, que se destaca no município de Piripiri, Lagoa de São Francisco, há também a etnia Cariri, ok? Que se destaca no município de Queimada Nova, há os Gueguês, como há também os indígenas Gamelas, como há também os Acroás, como também os Aruás. Então aqui são as principais etnias indígenas que vivem no Piauí. Gueguês e Gamelas, principalmente nos municípios de Bom Jesus, Uruçuí, ok? Vamos lá, questão 16. Questão 16,
O estado do Piauí possui uma área territorial de aproximadamente 251.755.499 km². Apesar de ser o terceiro maior estado do Nordeste em extensão, sua ocupação populacional apresenta desafios estruturais e vazios demográficos. Sobre a densidade demográfica e distribuição da população, é correto afirmar: o Piauí possui uma densidade demográfica elevada e uniforme. Elevada não, concurseiro. Nós podemos dizer que uma densidade demográfica baixa. A densidade demográfica do Piauí é de 12,99 habitantes por quilômetros quadrados, tá certo? A menor densidade demográfica do Nordeste. Podemos colocar aqui, ó, a menor do Nordeste, tá bom? Vamos lá. Letra B. A maior concentração populacional ocorre ao longo do Vale do Rio Parnaíba. Sim, podemos dizer que boa parte da população piauiense vive próximo ao Rio Parnaíba, em no máximo 25 km de distância da margem direita do Rio Parnaíba e na capital, Teresina, resultando em baixas densidades em grandes áreas do Sudeste e do Sudoeste. Isso é correto, concurseiro. Principalmente a questão aqui de Teresina, onde 25% da população do Piauí vive na capital. Ou seja, de 4 piauienses, 1 vive na capital. Então a maior concentração, sim, é em terras próximas ao Rio Parnaíba e ou Teresina, tá bom? E a baixa, né? E as baixas densidades, sim, em áreas do Sudeste, predomina o semiárido, ou em área do Sudoeste, onde predomina ali a agricultura, uma economia ainda em crescente desenvolvimento. C. A densidade demográfica no Piauí é maior no extremo sul. Não, como nós já acabamos de dizer, a densidade demográfica maior não é no extremo sul. Podemos dizer que é no centro do Piauí, como também lá no norte do Piauí. Ou seja, em Teresina, em Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri, tá certo? Letra D. Teresina é a capital menos densamente povoada do Nordeste. Não. Nós podemos dizer que a capital menos densamente povoada do Nordeste é a capital de Sergipe, Aracaju, ok? Aonde a densidade demográfica de Aracaju, Sergipe, concurseiro, a densidade demográfica, ela é de 3,3 habitantes por quilômetro². Ou seja, a capital Aracaju, ela tem 602.757 habitantes. Ou seja, é a menor população entre as capitais do Nordeste. Portanto, a menor densidade demográfica não é de Teresina, sim de Aracaju. Letra E. O processo de desertificação no semiárido piauiense causou uma densidade demográfica zero. Concurseiro, podemos dizer que o processo de desertificação no semiárido, ele existe. Mas densidade demográfica zero não há em nenhum local do Brasil, e muito menos do Piauí. Em mais de 50 municípios do estado, ou seja, mesmo o processo de desertificação ser comum, presente em 15 municípios do estado, mas nesses 15 municípios vivem pessoas. Ou seja, há pessoas lá vivendo. A densidade demográfica não é zero. São poucas as pessoas, que lógico, que vivem lá. Mas podemos dizer que a população ela é baixa, teve uma queda do número de habitantes, mas a densidade demográfica não é zero. Vamos lá? Questão 17, tratando agora do tema regionalização. E aí vem, ó, o IBGE, em 2017, atualizou o quadro regional brasileiro, substituindo as antigas mesorregiões e micro-regiões pelas regiões geográficas intermediárias e imediatas. Então aqui é a regionalização a partir do IBGE. No Piauí, essa nova organização reflete a rede urbana e a influência dos polos regionais. Simultaneamente, olha aí, ó, o governo do estado utiliza a divisão por territórios de desenvolvimento,
para a aplicação de políticas públicas setoriais. Ou seja, a CEPLAN, podemos colocar bem aqui, ó, que a CEPLAN organiza da seguinte forma: em 4 macro-regiões, em 12 territórios de desenvolvimento e em 28 aglomerados. E aí vem o comando, olha, considerando a região geográfica intermediária de Parnaíba e o território de desenvolvimento planície litorânea, CEPLAN, assinala a alternativa que descreve corretamente a base econômica predominante. Ou seja, qual é a base econômica do território de desenvolvimento planície litorânea ou da região geográfica intermediária de Parnaíba. Vamos lá. Apresenta economia baseada exclusivamente na indústria extrativa e mineral. Como nós sabemos, concurseiro, exclusivamente na indústria extrativa mineral, não. Podemos dizer que o forte dessa região aí é o turismo. Não é somente o turismo, mas principalmente o turismo, com forte dependência do polo de Teresina para serviços básicos. Ou seja, já Teresina, como nós sabemos, pertence à região geográfica intermediária e imediata, né? Região geográfica intermediária e imediata de mesmo nome, Teresina. Tá certo? Então esquece que o norte, esse território de desenvolvimento, essa região geográfica, vive de indústria extrativa e mineral. Letra B. Caracteriza-se pelo dinamismo no setor de serviços e turismo, impulsionado pela rota das emoções e pela exportação de produtos como o agronegócio de grãos em larga escala, ou seja, concurseiro, ia tudo bem até turismo e rota das emoções, mas dizer que o litoral vive de agronegócio, aí não, tá certo? De agronegócio não. Esse agronegócio, como sabemos, é principalmente ali no Cerrado Piauiense, no sudoeste do estado do Piauí, em uma área enorme que faz principalmente divisa ali com o Maranhão. C. Possui uma economia diversificada, olha aí, ó, em turismo litorâneo, produção de cera de carnaúba, ou seja, o extrativismo, e o potencial de exportação. Porque bem aqui, ó, cera de carnaúba, tanto o pó quanto a cera é principalmente produzido nesse município aqui, ó, Piracuruca, que faz parte dessa região geográfica, desse território de desenvolvimento. Então, Parnaíba e Luiz Corrêa, turismo litorâneo, produção de cera de carnaúba quanto do pó nesse município e, consequentemente, exportados pela zona de processamento de exportação. Resposta correta, concurseiro, letra C. Letra D, é a região de maior IDH do estado. Não, a maior região de IDH do estado é justamente a região geográfica de Teresina. Não supera Teresina. Esqueça aqui. Isso aqui está errado. Beleza? Não supera Teresina. Tá bom? Tanto é que, por exemplo, a cidade de Teresina, vou botar bem aqui, ó, capital, né? Por exemplo, a capital é o único município do Piauí que apresenta alto desenvolvimento humano. Ou seja, ó a nota, 0,751. Tá bom? Essa nota vai de 0 a 1, sendo que 0,751 demonstra que Teresina tem um alto índice de desenvolvimento humano. Tá bom? Letra E. Destaca-se como principal polo de produção de soja. Não, soja e milho aqui, concurseiro, é no sul do estado. Tá certo? Como eu disse, naquela área de Cerrado, principalmente fazendo divisa com o Maranhão. Tá bom? Então, destaca-se como produção de soja e milho não. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 18. O modelo de gestão do Piauí, estruturado pela Lei Complementar 87/2007, dividiu o estado em território de desenvolvimento. No caso, 12 territórios de desenvolvimento, 4 macro-regiões, 28 aglomerados. Diferente da regionalização do IBGE, que é em regiões geográficas imediatas e intermediárias,
que foca em critérios geográficos de rede urbana. Os territórios visam o planejamento participativo. O território, olha aí, ó, o Vale do Rio Guaribas, que tem Picos como cidade polo, desempenha um papel central na economia estadual. Sobre a relação econômica e a organização do território Vale do Rio Guaribas, é correto afirmar. Questão 18, vamos lá. Constitui o principal polo de fruticultura irrigado do estado. Não, concurseiro. O principal polo hoje no Piauí de fruticultura irrigada é o município de Guadalupe. Ok? É o município de Guadalupe. Como também se destacam os municípios, né, de Canto do Buriti, Buriti dos Lopes, Alvorada do Gurgué, Conceição do Canindé. Mas, principalmente aqui, o município de Guadalupe, graças às águas, né, da hidrelétrica lá de Boa Esperança. Letra B. É uma região menos integrada. Calma, Picos é altamente integrada. Integrada, por exemplo, pelas BRs 407, que liga Picos ao Pernambuco, BR 316, que liga Picos tanto ao Pernambuco, a Paraíba, como também ao norte do estado, ao Maranhão, ou seja, BR 316. E fica próximo, podemos colocar aqui, ó, Picos fica próximo da famosa BR 020, BR Juscelino Kubitschek, que liga Fortaleza a Brasília, tá certo? Letra C, funciona como um entreposto comercial estratégico, devido ao entrocamento rodoviário, destacando a comercialização de mel. Tudo perfeito, concurseiro. Inclusive, nós aqui em Picos somos o segundo maior entroncamento rodoviário, porque um bom número de rodovias se encontram aqui, superado apenas por na Bahia, né? Na Bahia, Feira de Santana, tá bom? E sim, destacando a comercialização de mel. Como nós sabemos, né? O Piauí é o segundo maior produtor de mel do Brasil e primeiro colocado na questão de exportação, tá bom? E, portanto, aqui é a resposta correta. Letra D, sua dinâmica econômica é exclusivamente voltada para o mercado interno maranhense. Não, exclusivamente voltado para o mercado interno maranhense, não. Ou seja, dada a proximidade geográfica com a cidade de Timon. Por exemplo, de Picos de Timon ou de Picos para Timon, concurseiro, são cerca aí de 320 km. Então não tem nada de proximidade. E óbvio que nossa produção não é voltada apenas para o mercado interno maranhense, é voltado para o Brasil, mas também para o mercado externo. Letra E, apresenta o maior parque industrial metal mecânico, ou seja, com fábricas que produzem instrumentos, máquinas para a indústria, né? E aqui, pessoal, como nós sabemos, não é em Picos. Esse município é o Vale do Jaguaribe, tá certo? Aonde está o maior parque metal mecânico do Nordeste é no Vale do Jaguaribe. Aonde é que fica isso, professor? Por amor de Deus, Tabuleiro do Norte, no município de Tabuleiro do Norte. Aonde, professor? Aí sim, ó, no estado do Ceará, tá bom? Vamos lá. Penúltima questão dessa nossa revisão por questões de regionais do Piauí, foco na Polícia Civil. A regionalização do IBGE identifica a região geográfica intermediária de Corrente, Bom Jesus, como uma das áreas de maior crescimento econômico nas últimas décadas. Na divisão da CEPLAN, essa área abrange o território tabuleiro do Alto Parnaíba. A transformação socioeconômica observada nessa porção do território piauiense é explicada só por o nome desses municípios. Fica próximo de quê esses municípios? Além de serem importantes, ficam próximos de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro. Então esses municípios se destacam no agronegócio. Então é só ir na alternativa que trata de agronegócio. Declínio das atividades agrícolas? Não, declínio não. Se é uma região de desenvolvimento, é graças ao desenvolvimento da agricultura. Avanço da fronteira agrícola vinculada ao bioma cerrado, com foco na monocultura mecanizada, principalmente. Monocultura não é plantar só um gênero, não, viu, concurseiro? É
nas terras predominar o plantio de um gênero, que no caso é da soja, né? Além da soja, milho, algodão. Portanto, integrando a economia piauiense ao mercado global, principalmente China, que é o principal importador dessa soja piauiense. Então a resposta correta já é a letra B. Letra C, implementação de projetos de reforma agrária? Não, concurseiro. Ou seja, essa área se destaca no agronegócio, portanto, no plantio de soja pela iniciativa privada. Ok? Não tem a ver com reforma agrária, distribuição de terras à população ou a uma agricultura familiar. D. Estagnação econômica? Não, ela não se destaca pelo estagnar. Como é que ela vai se destacar negativamente? No mundo, positivamente, devido ao agronegócio. Tá bom? E letra E. Predomínio da extração de opala? Não, essa opala, como a gente sabe, se destaca lá no norte do estado, no município de Pedro II. Então não tem predomínio aqui em extração de opala, não. O negócio aqui é mais agricultura, agronegócio. E aí vem a 20ª questão. Olha aí. A CEPLAN define o território entre rios, observa aí, como espaço que engloba a capital Teresina e municípios vizinhos. Do ponto de vista da regionalização do IBGE 2017, Teresina é o centro da região geográfica de Teresina e da região geográfica imediata de Teresina. Sobre o peso econômico desse território no contexto estadual, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Concentra-se a maior parte do PIB estadual, com forte predominância do setor terciário. Não somente em Teresina, mas no Piauí, o setor terciário de serviço é o mais forte. E sim, Teresina é, lógico, a cidade de maior PIB do estado. Tá bom? 2. Destaca-se como polo de saúde e educação. Referência para o meio norte do Brasil. Sim, podemos dizer que uma referência na saúde, como também na educação. Excelentes hospitais, como escolas, reconhecidas a nível nacional. Terceiro, sua economia é caracterizada pela autossuficiência agrícola, sendo o principal exportador de grãos. Aí não, concurseiro. O principal exportador de grãos aqui não vai ser o território de desenvolvimento entre rios, ou a região geográfica intermediária ou imediata de Teresina. No caso, vai se destacar aqui o território de desenvolvimento Chapada, né? Chapada das Mangabeiras, como também aqui vai se destacar o território de desenvolvimento Tabuleiros do Alto Parnaíba, ok? Tá certo? Essa área aqui, praticamente essa área aqui, ó. Praticamente essa área aqui, tá bom? Chapada das Mangabeiras, Tabuleiros do Alto Parnaíba. É nessa área aqui de Cerrado onde se destaca a produção agrícola. Portanto, correto aqui, ó. Portanto, correto aqui, 1 e 2. Letra C é a resposta correta. Aqui nós finalizamos esse nosso primeiro encontro da revisão por questões de regionais do Piauí, foco na Polícia Civil, tá bom? Desejando bons estudos. Toda e qualquer dúvida, vocês têm acesso ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, a qualquer momento, pode entrar em contato, tá bom? Tanto lá no grupo de WhatsApp, como de forma privada, estou aqui para tirar dúvidas de vocês e torcendo sim pela aprovação. Valeu, concurseiro! Forte abraço!